A paz do Senhor Jesus, que bênção nós estarmos aqui na nossa aula nesta manhã, nesta tarde, nessa noite. Eu não sei que horário você escolheu para assistir aqui no nosso canal do YouTube. Mas a verdade é que a Escola Bíblica Dominical já está funcionando aí na sua congregação. E nós aqui fazemos apenas um complemento do que o seu professor vai estar então ensinando no domingo pela manhã, a partir das 8h30, tá bom? Para você que está acompanhando a gente, nós estamos aqui dentro do templo da Sé Estadual da Assembleia de Deus para te dar essa aula maravilhosa. Capítulo 12 do livro aos Hebreus vai falar muita coisa boa. Vai falar da graça, vai falar do pecado, vai falar de uma exortação da vigilância e dentre outros assuntos riquíssimos. Aqui não tem como a gente explanar tudo, até porque o tempo não permite. Mas o nosso tema hoje, Cristo, o autor e consumador da fé. O capítulo 12 o versículo 1, na versão NVI, tá, da Bíblia Sagrada, que é a nova versão internacional, diz assim: visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemo-nos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Para meditar, perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Os nossos objetivos geral vai falar, apresentar uma panorâmica sobre a carta aos Hebreus, exortando aos irmãos a perseverar em meio às provações e buscar a santidade. E especificamente, a gente vai tratar aí, entendendo que a corrida que devemos correr é um teste de fé em direção ao que é Jesus Cristo, e entender também a importância da busca da santidade, além de compreender que devemos permanecer aí na graça. A lição de hoje está dividida em 3 tópicos, ok? O primeiro tópico vai tratar sobre a carreira que nos está proposta. O segundo, Deus, o Criador de todas as coisas. E o terceiro tópico, a disciplina de Deus é para o nosso bem. Por fim, temos também aí a fé na graça e temos a conclusão. Aliás, são 4 tópicos muito importantes para nós e eu vou tratar aqui com você com muito respeito à sua crença. Mas a verdade é que Cristo, ao ser o nosso autor, ele se torna então aquela origem primária da fé e torna-se o consumador dela, ou seja, ele mesmo realiza a fé. Então, o capítulo 12 do livro aos Hebreus vai iniciar com uma palavra, visto que temos, ou portanto temos, ou estamos, dando aí uma ênfase a entender que nós estamos expostamente a nossa vida para as pessoas. Nós estamos expostos e a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande testemunha, e muitas testemunhas, muitas multidões de testemunhas, e vem então um convite para nós nos afastarmos de qualquer coisa que nos atrapalhe de chegar ao céu. Então, o que pesa no capítulo 12, então, é o que eu falo não fala mais alto do que eu faço. Ou seja, o meu exemplo arrasta muito mais ou derruba multidões do que a minha própria fala. E ele vem nos exortar na seguinte forma: nos desembaracemos-nos, ou seja, vamos nos desenrolar, não sejamos vagarosos, não vamos nos atrasar em coisas que vão atrapalhar chegarmos no céu. Ou seja, dentro de um cenário de família, dentro de um cenário de amigo, de estudos ou qualquer outro tipo de situação, pode surgir fatores que vão te atrapalhar a chegar no céu. E esses fatores muitas das vezes são pecados que nos afastam de adquirir o excelente prêmio, que é o prêmio da coroa incorruptível, que o comentarista fala, que é a coroa da salvação. Nós, da Assembleia de Deus, entendemos que a salvação pode perder sim. Não existe aquela linha
dentro dos nossos ensinamentos, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, até porque a salvação é um processo, a santificação, até chegarmos na santificação. Amém? Então, o alvo para nós é atingir, sim, uma vida plena, nessa corrida espiritual que o tópico diz, corremos para uma carreira ou para o alvo que está proposto, então a gente entra ali na categoria de um atleta espiritual, e aí a gente vai se abster-se dessas coisas que nos atrapalham. O bom atleta, ele se prepara todos os dias, e ele tem uma alimentação específica, ele tem um treino constante, se ele quiser chegar ao pódio, a receber o seu troféu. Assim também somos nós nessa caminhada. E aí vem a questão, né, do esquecer completamente palavras animadoras que o próprio Senhor Jesus deu para nós. E aí vamos para um tópico muito interessante, no segundo tópico, que Deus é o Criador de todas as coisas. O comentarista vai falar algo interessante. Deus, ele vem falar, ou falou de muitas das vezes e de várias formas aos pais, ou seja, aos israelitas, através dos profetas. Os capítulos anteriores do livro aos Hebreus, você viu que Deus se manifestou por Melquisedeque, por Moisés, por Arão, por tantos outros profetas que vieram também falando em nome de Deus, porque ouviam que Deus falava. E o comentarista vai citar que Deus ainda continua falando agora por intermédio do seu Filho, que é o Senhor Jesus. E isso nos traz uma satisfação muito grande e nos coloca na submissão, porque estamos sendo educados pelo nosso Papai do Céu. E falar em educação, o segundo tópico vai falar da disciplina de Deus, que é para o nosso bem. Ora, disciplina são regras ditas para serem cumpridas, a fim de que você não ultrapasse os limites. Amém? Em Hebreus capítulo 12, o versículo de número 6, vai dizer assim: observe, observe, não fique desanimado quando ele repreender você. Aí vem o versículo 6 em seguida, vem dizendo: pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Ou seja, quando nós aceitamos ser filho de Deus, nós estamos nos submetendo à correção de Deus. Assim como o papai, como a mamãe, como a senhora, né, irmã? Que faz essas correções de vez em quando com os meninos, por amor, porque não os quer vivendo no mundo ou fazendo alguma coisa errada. Deus é do mesmo jeito. E aí vem uma situação muito particular, irmã. Quando a mamãe vai corrigir o filho, ela muitas das vezes vai dizendo por que está corrigindo, né? É raro uma mãe bater um filho e não dizer por que ele está, né, sendo corrigido. Mas, estou lhe falando isso por conta disso. Ela vai corrigir dessa forma. E quando eu falo em correção, falo em conselhos, às vezes, muito duros, outro aquelas, né, palmadinhas assim nas mãos, mas muita gente é contra isso, diz que a gente é contra a agressão. Mas um pai que corrige o seu filho, repreendendo, com certeza, irmão, com muita sabedoria, com muito entendimento, isso daí vai contribuir sim para uma formação de regras, né? A palavra dita e boa no seu tempo vai trazer, então, esse cuidado. E a disciplina que Deus faz conosco nos coloca dentro de provas que o Senhor diz: eu não vou provar além do que você pode suportar. Então, nós, como seres humanos, nós falhamos muitas das vezes, mas também Deus vem nos corrige por amor, e tomamos às vezes decisões erradas e desejamos muitas vezes mais o pecado do que a santidade. E esse comportamento, então, a palavra de Deus vem nos corrigir aí para não nos afastarmos da graça de Deus. Tá? Continuando aqui na nossa lição, é muito bom a gente falar ainda sobre a questão dessa correção. O comentarista ele fala algo interessante. O Senhor faz isso porque nos ama. Imagine se Ele nos deixasse sem correção, aonde que estaríamos? Por isso, toda vez que você for repreendido, glorifique o nome do Senhor, porque é sinal que Ele te ama muito. Então, Deus sabe todas as coisas, enxerga muito mais além do que eu, do que você, e isso daí tem um peso de glória na nossa vida. Que honra podermos sermos
corrigido pelo Senhor Jesus. O capítulo 12 do livro dos Hebreus, o versículo 14 diz: procurem viver em paz com todos, busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Pois bem, bora falar de santidade. A santidade, ela está dentro do contexto da salvação, e a santidade, ela vai expulsar as obras da carne. O tópico 4 vai falar que nós devemos estar firme na graça, ou seja, firme na promessa do Senhor, firme no que Deus já ofereceu para nós, que foi o seu Filho, tá? Então, uma vez que a gente entra num processo de salvação, nós estamos abraçando, então, a santificação. Vamos lembrar de Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, sobre as obras da carne, que são manifestas. Aí, dentre elas, vem a prostituição, a impureza, vem a lascívia, idolatria, tanta coisa aí, ó, uma lista infinita, né? Bebedice, glutonaria. E a Bíblia diz: coisas semelhantes a essas daí vão sim nos afastar de Deus, vão fazer com que nós não herdamos a promessa do Senhor Jesus. Então, a santidade, ela está dentro do nosso coração como um clamor muito forte, irmã, para que nós possamos cada dia mais nos purificar dos maus pensamentos, de maus caminhos. E a Bíblia Sagrada vem nos convidar, no capítulo 12, para vigiar, para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, porque quando ela brota, causa profunda perturbação, contamina muitos na sua vida espiritual. Olha, é importante essa situação da amargura, quase não sai, né? Mas essa amargura, ela faz com que você tenha um retrocesso na sua vida. E qual é o antídoto missionário Serlândia para a amargura? O perdão. A questão de você perdoar não insere numa amnésia. Eu vou esquecer. Não, você vai lembrar, mas sem o ressentimento, tá? Então, Cristo, uma vez sendo o autor da fé, ele faz com que nós desenvolvemos a confiança que tudo vai terminar muito bem. E ele mesmo vem consumir essa fé que hoje eu e você estamos vivendo. Portanto, amado, não tem como ser santo se não entendermos que o único que pode nos transformar a nossa vida e também libertar é o Senhor Jesus Cristo, o único que vai poder nos tornar criaturas novas nele, e é o Senhor que vai nos dar força para lutarmos contra o pecado, mudando os nossos valores, os nossos conceitos, muitas das vezes já estabelecido por uma situação anterior, tá? E a Bíblia Sagrada, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 19, vai dizer que assim quem está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, nova pessoa é. As coisas velhas já passaram e hoje que tudo se fez novo. Então hoje você, irmã, eu sou uma nova criatura. Sabe aquele estado que quem fica meio zangado? Já passou. Já passou, agora é domínio próprio, é ter a paciência, o amor, a esperança, tem que estar aí na sua galeria da fé, tá? Então, para finalizar, João 17, versículo 17 diz: santifiquemo-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Está aqui, medite na palavra do Senhor Jesus constantemente. Eu estou aqui com uma versão viva, né? É uma versão muito boa de ser entendida. Às vezes as pessoas têm uma resistência com a palavra de Deus, mas essa é uma versão que vai te animar para você ler a palavra, entender. Ela é altamente explicativa, tá? É altamente explicativa. Então, leia a palavra que vai te santificar, que vai te purificar de tudo que você possa pensar e desejar. Então, amado, por fim, eu quero ler aqui o último versículo, que é o versículo 28. Capítulo 12, ele é recheado de 28 versículos, cada uma lição própria e particular. A palavra de Deus diz o seguinte, ó: visto que nós temos um reino que nada pode destruir, sejamos, portanto, agradecidos, servindo a Deus com coração grato e com santo temor e reverência, porque o nosso Deus é fogo consumidor, tá? Então, nós temos e estamos no reino que ninguém pode interferir e ninguém pode destruir. Então, amada, a nossa conclusão nessa manhã, ou nesta noite, ou nessa tarde, eu não sei que horário você está me assistindo, como eu disse no início, vai dizer que nós devemos nos esforçar para chegar até o fim.
Vamos deixar de lado os pecados que nos atrapalham e nos fazem ficar para trás. Olhando sempre para o Senhor Jesus como nosso exemplo de confiança em Deus e aceitando a correção do Senhor, que sempre o faz para o nosso bem. Eu desejo a você uma ótima semana, te aguardando na próxima aula. Não esqueça, compareça em um dos templos da Assembleia de Deus aí no seu bairro, às 8h30 da manhã com oração, e você vai ter uma aula muito mais bem explanada do que esses minutinhos aqui que a gente faz um bate-bola. Que Deus em Cristo te abençoe, um forte abraço. Eu te vejo, se Deus assim permitir, em outra oportunidade. Fique na paz do Senhor e muito obrigada, minha irmã. Tchau, tchau.